Tudo bom, gente? Então, nessa questão, a Marcela está brincando de cobrir tabuleiros com pecinhas que parecem aquelas pecinhas dos jogos de dominó. Ou seja, pecinhas que têm dois quadradinhos, um do lado do outro. No item A, o primeiro tabuleiro que ela estava cobrindo era um tabuleiro 3 por 2. Ou seja, que tinha 3 quadradinhos em cima mais 3 quadradinhos embaixo. E perguntou, deu a primeira maneira de cobrir esse tabuleiro e perguntou quais que eram as outras duas. Bem, vamos pensar quais são as hipóteses, quais são as possibilidades. Na primeira possibilidade, a gente vai olhar para essa casinha aqui. A pecinha que cobre essa casinha, ou ela está na horizontal, ou ela está na vertical. Se ela estiver na horizontal, como nesse exemplo, esse exemplo é a única maneira de cobrir. Olha só, porque se essa pecinha está na horizontal, a de baixo tem que estar na horizontal também. E se essa daqui tem que estar na horizontal, só sobrou essa pecinha dessa maneira aqui na vertical para cobrir esse tabuleiro. Então, nas outras duas maneiras, a gente pode ver que a pecinha que cobre essa casa vai ter que necessariamente estar na vertical. Então, a pecinha que cobre essa casa, ela é desse tipo, nas duas novas situações. Ok. E agora, o que sobrou para cobrir? Sobrou para cobrir um quadradinho exatamente de lado 2. Esse quadradinho aqui. De quantas maneiras será que a gente consegue cobrir esse quadradinho de lado 2? Ora, ou a gente vai cobrir com pecinhas na horizontal, ou a gente vai cobrir com pecinhas na vertical. Então é só a gente fazer com pecinhas na horizontal, ou com pecinhas na vertical. Então, essas são as três maneiras de se cobrir esse primeiro tabuleiro, o que fecha o item A. Bem, nesse item B, a Marcela quer cobrir esse tabuleiro, que é um pouquinho diferente do tabuleiro anterior. Vamos ver como é que ela vai conseguir fazer isso, de quantas maneiras ela consegue. Vamos focar, por exemplo, nessa casinha aqui. De novo, a pecinha que vai cobrir aquela casa, ou ela está na horizontal, ou ela está na vertical. Isso vai dividir em dois casos. Então, primeiro caso, se essa pecinha aqui estiver na horizontal, então, eu preenchi o tabuleiro dessa maneira. O que sobrou para preencher? O que falta preencher? Falta preencher essa parte do tabuleiro. E essa parte do tabuleiro é exatamente um tabuleiro como no item A. Olha só, ele é 3 por 2, essa parte que não está coberta. E a gente já sabe de quantas maneiras a gente pode cobrir um tabuleiro 3 por 2. 3 maneiras. Bem, mas isso era só o primeiro caso. Teria ainda o segundo caso, que é quando essa pecinha que vai cobrir essa casa está na vertical. Vamos ver o que acontece. Se essa pecinha está na vertical, já tem uma coisa que a gente sabe. Essa pecinha tem que estar na vertical também e tem que cobrir essas duas casas. Porque eu não poderia pôr uma pecinha aqui, porque ficaria faltando esse pedaço para cobrir. Eu não posso quebrar a pecinha da Marcela. Então, com certeza eu tenho que ter essa configuração. Ok, mas agora, o que acontece com essas duas casas? Eu também tenho que ter uma pecinha exatamente nessas duas. Porque se eu colocasse uma pecinha aqui, essa casa ficaria desprotegida de novo. Então eu tenho que essa pecinha tem que vir aqui obrigatoriamente. E aqui agora só sobrou essa última pecinha aqui na vertical para cobrir essas duas últimas casas. Então, de quantas maneiras eu posso cobrir o tabuleiro no segundo caso? Só uma.
uma única maneira. Se eu tenho 3 maneiras para o primeiro caso, uma maneira para o segundo caso, o total são 4 maneiras. E isso finaliza o item B. Bem, nesse terceiro item, a Marcela quer cobrir um tabuleiro desse tipo. É um tabuleiro com 20 peças dispostas em cruz. 4 aqui, 4 no meio, 4 na direita, 4 em cima e 4 embaixo. Agora, para a gente analisar de quantas maneiras ela pode cobrir, primeiro a gente vai ver 2 casos diferentes. A gente vai ver 2 configurações. A primeira configuração é uma configuração onde nenhuma das pecinhas que ela colocar vai cruzar essas paredes azuis que eu estou desenhando. Ou seja, todas as pecinhas que ela colocar ou vão estar contidas nesse quadradinho, ou nesse quadradinho, ou nesse retângulo, ou nesse retângulo. A outra configuração é bem parecida com essa, mas só que é na horizontal. A segunda configuração, ela é assim. Ela tem esses 2 retângulos 3 por 2 horizontais e um quadrado em cima e um quadrado embaixo. E o que a gente vai mostrar primeiro é que essas são as 2 únicas maneiras dela cobrir o quadradinho, dela cobrir esse tabuleiro todo. Ou todas as peças vão cair numa configuração desse tipo, onde nenhuma cruza essas paredes aqui, ou todas as peças vão cair numa configuração desse segundo tipo, onde nenhuma das peças cruza essas outras paredes azuis aqui. Então, vamos tentar analisar. O que aconteceria se eu não tivesse nesse caso aqui? Se eu não estou nesse primeiro caso, o que vai acontecer? Eu vou obrigatoriamente ou cruzar essa parede, ou 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 essa parede. Vamos começar com um primeiro caso, que eu cruzei essa parede. Então eu tenho uma pecinha disposta exatamente nessa posição. Vou mostrar que se eu tenho essa pecinha, eu com certeza tenho que cair naquela disposição. Bem, o que acontece com essa casa? Essa casa, ela pode ter pecinhas de 3 maneiras. Ou a pecinha vai estar aqui para a direita, na horizontal, ou ela vai estar na vertical, ou ela vai estar para a esquerda. Mas olha só, se ela fosse uma pecinha que tivesse aqui, na horizontal, o que aconteceu com esses 3 quadradinhos? Eles ficaram sozinhos. Para eu cobrir essa parte do tabuleiro, eu teria que cobrir 3 quadradinhos com peças que têm 2 quadradinhos. E isso não dá, a não ser que eu tenha sobreposição ou se falte algum, e eu não posso ter nenhum desses 2 casos. Então, essa pecinha, ela não pode estar aqui na horizontal. O mesmo raciocínio me diz que ela também não pode estar aqui na vertical, porque, de novo, aparecem esses 3 quadradinhos. Ou seja, se eu tenho uma pecinha nessa posição, obrigatoriamente eu tenho que ter outra pecinha nessa posição. Se eu tenho essa pecinha nessa posição, essa pecinha nessa posição, para eu cobrir essas 2 casas do tabuleiro, eu tenho que ter essa pecinha na vertical. Agora, então essas 3 pecinhas caíram exatamente dentro dessa parte da configuração. Agora, será que eu conseguiria fazer essas 3 pecinhas caírem dentro dessa configuração e não ser essa configuração? Para isso acontecer, eu teria que ter uma pecinha ou cruzando essa parede ou cruzando essa parede. E as 2 são análogas. Se eu tivesse uma pecinha cruzando essa parede aqui, ela estaria na horizontal. E, de novo, eu ficaria com 3 quadradinhos descobertos que eu não conseguiria cobrir com pecinhas com 2 quadradinhos. Então, se eu tenho essa peça
cruzando essa parede, eu obrigatoriamente estou nessa segunda configuração aqui. Ok. Da mesma maneira, eu mostro essa parede eu não posso cruzar, essa parede eu não posso cruzar e essa parede eu também não posso cruzar. A única coisa que falta para eu mostrar que se eu não estou nessa configuração, então eu estou naquela configuração, é se eu cruzo essa parede horizontal aqui. Vamos ver o que aconteceria se eu tivesse uma pecinha cruzando, por exemplo, essa parede horizontal. Se eu tenho essa pecinha cruzando essa parede aqui, o que acontece com esse quadradinho? Eu tenho que cobrir ele ou com duas horizontais ou com duas verticais. De qualquer maneira, essas três pecinhas vão de novo cair dentro desse retângulo horizontal aqui. E de novo, pelo mesmo raciocínio que a gente já tinha utilizado, essa é a configuração geral. Então, o que eu mostrei agora? Eu mostrei que se eu não estou com essa disposição de pecinhas, obrigatoriamente eu estou com aquela disposição de pecinhas. O que faltaria mostrar? Falta mostrar que não tem nenhum outro caso, que essas são as duas únicas possibilidades de fato. Mas olha só, essa figura é exatamente simétrica a essa daqui. Uma é só uma rotação da outra. Então, da mesma maneira que eu mostrei que se eu não estou nessa configuração, então eu estou naquela configuração, eu mostro que se eu não estou nessa configuração da direita, então obrigatoriamente eu tenho essa configuração na esquerda. Isso demonstra que eu fiquei com exatamente dois casos. O caso 1, onde todas as pecinhas caem sem atravessar essas paredes azuis, ou seja, dentro desses retângulos e quadrados, e o caso 2, onde eu mostrei que todas as pecinhas ficam numa configuração desse tipo aqui. Agora, então, se eu tenho dois casos disjuntos, porque não tem como eu estar ao mesmo tempo nessa configuração e nessa configuração, e eles são todos os casos, para eu contar todas as maneiras, eu posso contar cada um dos casos. De quantas maneiras será que eu consigo cobrir o tabuleiro estando no caso 1? Bem, esses retângulos aqui, eles são retângulos 3×2. E a gente sabe de quantas maneiras a gente consegue cobrir um retângulo 3×2. Exatamente o que a gente viu no caso anterior, são 3 maneiras. No item anterior, 3 maneiras. Aqui a gente tem um quadradinho. E de quantas maneiras a gente consegue cobrir um quadradinho 2×2? Ou, de novo, com peças horizontais ou com peças verticais. Então, são 2 maneiras que eu consigo preencher esse quadradinho e 2 maneiras que eu consigo preencher esse quadradinho. Então, quantas maneiras eu consigo preencher com essa disposição no caso 1? 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2. Ou seja, 6 vezes 6, 36 maneiras. Mas isso é só no caso 1. Claro, o caso 2 é a mesma coisa, porque aqui eu também tenho 3 maneiras, 2 e 2. Multiplicando, então aqui eu também obtenho 36 maneiras de preencher nesse caso 2. Se eu tenho 36 maneiras de preencher no caso 1, 36 maneiras de preencher no caso 2, o total são 72 maneiras de preencher o tabuleiro. Isso termina o item C.